Boa noite a todos. Eu vou abrir por acaso o livrinho Sementes de Felicidade. Vamos ver qual é a mensagem que ele nos deixou. Amigo, Deus segura você pela mão, retira-o dos maus tratos, traz você à reflexão, inspira o seu pensamento, transforma o seu coração, reduz o seu orgulho e penetra na sua alma. Deus não tem hora, não espera a vez, Ele só busca o melhor. Deus, com todo carinho, fala ao seu ouvido, ouve as suas palavras, diminui as suas necessidades, ama-o infinitamente. Assim é Deus. E quando você quiser conhecer Deus, vá buscá-lo no mais profundo de você mesmo. Então, convido todos agora a fechar os olhos, respirar profundamente e vamos nos conectar com o alto. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso modelo e guia, pedimos também a toda a pleiade de luz que sempre está conosco, que se faça presente mais uma vez, nos dando o discernimento necessário para que possamos entender o que vamos escutar aqui hoje e também colocar em prática no nosso dia a dia, pois estamos aqui de passagem e somos eternos aprendizes na escala da nossa evolução. Pedimos uma boa semana, uma semana de paz, de amor, bênçãos, luz, paciência, sabedoria e muita saúde para todas nós. Que essa luz que está sobre nós nesse instante, adentre os nossos lares, os nossos ambientes de trabalho, sigam conosco nessa semana, adentre em hospitais, asilos, orfanatos, presídios, cubra a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Que possamos sair daqui hoje melhores do que aqui chegamos. E que possamos ter a certeza de que o Senhor está sempre nos guiando e nos levando aos bons caminhos. Que assim seja. Para os nossos estudos nessa noite, nós nos inspiramos no Livro dos Espíritos, na questão 257, onde nós temos o ensaio teórico sobre as sensações, e de lá tiramos alguns entendimentos importantes para todos nós encarnados, para situações importantes para depois do nosso desenlace. É pensamento comum nos desdobramentos da vida transmitidos pelas religiões que ao desencarnar nós finalmente descansamos e encontramos algum tipo de redenção e esquecimento das coisas do mundo que nos faziam sofrer, seja física, seja moral. Então, as religiões que deveriam nos preparar e nos orientar, tanto para a nossa vida de encarnado quanto de desencarnado, se ativeram e se mantiveram aos aspectos materiais e buscando algum tipo de entorpecimento, algum tipo de esclarecimento suave que nos acompanhasse o pensamento, colocaram para nós que quando nós chegamos ao fim da nossa jornada material, nós entramos num esquecimento das coisas, nós nos afastamos daquilo que eram as coisas do mundo, que nos faziam encontrar dificuldades e sofrimentos, e que a morte, o desencarne, viria como um descanso. Todavia, esses espíritos que falaram com Kardec, para Kardec que a vida continuava no mesmo tom. Eles haviam simplesmente abandonado as coisas materiais, mas aquilo que transportavam no coração e na mente continuava lhes acompanhando e lhes auxiliando nos entendimentos do lado da realidade espiritual. Temos dificuldades, temos condições, temos situações que podem muitas vezes nos levar a enfrentarmos alguma coisa parecida com um sofrimento, não mais físico, mas algum tipo de sofrimento. Pensamos que uma vez livre do envoltório grosseiro, instrumento das nossas dores, não mais sofreríamos. E eis que nos informam os espíritos de que ainda sofremos,
às vezes muito e por longo tempo, e que toda aquela teoria anterior nada tem de tranquilizadora. Então nós precisamos nos preocupar enquanto estamos encarnados acerca desta nova realidade. Precisamos, dentro da nossa bagagem espiritual, carregar o melhor, carregar o certo, carregar aquilo que vai realmente fazer parte da nossa jornada espiritual, abandonando aquilo que é material e fazendo novos entendimentos acerca daquilo que vivemos enquanto estamos na matéria, enquanto possuímos um corpo físico. Porque muitas coisas, elas batem e pesam no nosso corpo, mas muitas coisas pesam e batem no nosso espírito. E nós nos preocupamos em demasia com as coisas materiais. E às vezes não damos a devida atenção às coisas do espírito. Essas que nos acompanham quando abandonamos a matéria, quando abandonamos o nosso envoltório grosseiro, como os próprios espíritos dizem. Então o nosso corpo, por mais belo, por mais formoso, por mais conformado que seja, a visão dos espíritos é como se fosse um escafandro pesado, extremamente limitado. Os espíritos se referem ao corpo como um envoltório grosseiro. Claro que precisamos cuidar desse instrumento, é um empréstimo divino para a nossa alma. Então precisamos, sim, termos com o corpo o cuidado necessário com ele. Mas enquanto estamos no corpo, precisamos trabalhar tudo aquilo que o espírito precisa. Porque é esse que se desenvolve, é esse que se mantém, é esse que vive a realidade espiritual. Os espíritos dizem que quando nós abandonamos o corpo, é como se ao final de um dia nós entrássemos no nosso banheiro, tirássemos as roupas que nos acompanharam durante o dia nas nossas tarefas, no nosso trabalho, e tomássemos um banho e colocássemos uma outra roupa. É assim que eles se referem. E aquela roupa grosseira, suja que fica ali no chão, ela vai servir para outras finalidades, entrar em outros processos. E nós continuamos com o nosso espírito, com a nossa consciência, e vamos nos desdobrando, realizando e fazendo outras coisas. Então, precisamos entender o corpo na sua condição e precisamos trabalhar o nosso espírito naquilo que o espírito realmente leva e mantém consigo quando abandona a matéria. Os nossos sofrimentos, por vezes, independem de nós. Contudo, são devidos à nossa vontade. E se voltássemos às suas origens, veríamos que a maioria são efeitos de causas que poderíamos evitar, pois suas raízes são os excessos, são as ambições e são as paixões. Então existem coisas, por exemplo, que independem de nós. Existem sofrimentos, muitas vezes, que se manifestam no corpo físico e do qual nós não temos controle. Mas muitas coisas que nos alcançam, que nos chegam e que nos pesam no espírito, inúmeras vezes, são coisas que nós mantivemos com a nossa vontade durante décadas, às vezes. E se nós voltássemos esses sofrimentos, essas dificuldades, lá onde as suas raízes estão fincadas, nós veríamos que essas raízes estão alimentadas no excesso, na ambição, nas paixões, e em muitos outros exemplos que poderíamos dar de coisas que nós mantemos, de coisas que muitas vezes nos entorpecem o espírito durante as encarnações materiais, e que nós mantemos isso durante muito tempo, que nos vão com toda certeza dificultar, vão com toda certeza pesar no nosso corpo físico e na nossa consciência. Essas coisas materiais, elas têm um prazo, elas têm um tempo. As coisas materiais, elas se extinguem nelas mesmas. Mas as coisas do espírito não, elas permanecem eternamente conosco. E nós precisamos dar atenção a essas coisas também. Precisamos dar atenção às coisas do espírito que vão dificultar a nossa caminhada posterior, que nós a temos. Estando na realidade espiritual e voltando para a Terra, nós temos metas, nós temos processos, nós temos planejamentos a serem realizados.
Mas quando saímos da vida material, nós temos as nossas avaliações. Nós, da realidade espiritual, vamos avaliar a nossa trajetória. E vamos ver os bons usos que fizemos das coisas materiais e vamos ver os bons usos que fizemos das coisas espirituais. E muitas vezes veremos que damos mais atenção às coisas materiais do que às coisas espirituais. E então perceberemos o quanto deveríamos ter trabalhado em nós, a nossa mente, o nosso pensamento, as coisas que o espírito carrega e menos aquelas coisas materiais que invariavelmente são abandonadas ao fim da jornada. Se nós vivêssemos com sobriedade, se nós vivêssemos sem abusos, se nós vivêssemos simples nos nossos gostos e modestos nos nossos desejos, a muitas tribulações nós nos forraríamos. Muitas coisas nós nos pouparíamos se nós fôssemos mais simples, mais modestos, mais sóbrios, se nós fizéssemos mais caridade, se nós fizéssemos mais pensamentos, se nós fizéssemos mais meditações, nós veríamos que muitas coisas poderíamos atribuir a ela outros valores, poderíamos atribuir a elas outras circunstâncias e não precisaríamos carregar em nossos espíritos as culpas, os remorsos e aqueles sentimentos de dever não cumprido que todos nós invariavelmente temos por coisas que ficam na terra. Assim é com o espírito, pois os sofrimentos que se passa são sempre as consequências da maneira como se viveu na terra. Então, se nós interpretássemos, se nós estudássemos, se nós prestássemos atenção no que os próprios espíritos nos dizem, eles falam deles mesmos na primeira pessoa, eles dizem sobre si, eles falam como se sentem, como passaram e como viveram. E esses espíritos que trazem as suas mensagens, que trazem os seus alertas, eles dizem que a dificuldade que enfrentam na vida espiritual está em relação direta com a maneira em que viveram na Terra, como a maneira em que se mantiveram no corpo físico e diante das coisas materiais. Se eles dizem para nós que é necessário uma maneira diferenciada de vivenciar a vida na Terra, a vida encarnada, olhando essas coisas com os olhos do Espírito que não morre, talvez nós ainda tenhamos tempo de fazê-lo, talvez nós ainda possamos agir e pensar diferentes, imaginar como então deveríamos nos posicionar em relação às coisas e tentar viver de forma que isso não pese no nosso espírito nem na nossa consciência. Não sofre os males físicos, mas o espírito, ele não sofre os males físicos, mas ele experimenta outros sofrimentos que não ficam nada a dever. Laços que ainda o prendem à matéria, pois quanto mais livre estiver dessa influência, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas sensações esses espíritos experimentam e experimentarão. Então os males físicos não atacam mais o nosso corpo, nós não sentimos mais as dores, os cansaços, as fragilidades. Mas existem outros sofrimentos, e esses sofrimentos não ficam devendo nada aos sofrimentos materiais. E os espíritos dizem assim, existem laços que nos prendem. Nós sentimos como se ainda estivéssemos presos à matéria. E eles nos alertam que precisamos abandonar essa influência. Quando nós estamos na Terra, vivamos para as coisas da Terra. Mas quando nós entramos na realidade espiritual, livre estamos de toda influência material. Então assim devemos entender. Nós devemos nos desmaterializar. Nós devemos realizar um esforço para deixar na Terra o que é da Terra e adotar essa nova realidade espiritual que nos recebe e que é tão pujante, é tão vivaz como aquela que experimentávamos quando estávamos no corpo.
Essas sensações, elas vão ser menos dolorosas, elas pesarão menos em nós. Nós precisamos valorizar as coisas da matéria, mas também precisamos valorizar as coisas do espírito, para que então tenhamos um equilíbrio, para que então tenhamos uma balança mais estável diante daquelas coisas que fizemos e das coisas que levamos. Então essas dificuldades espirituais, elas são muito presentes e nós podemos desde já tentar entendê-las e equacioná-las, fazendo um exercício de entendimento das coisas materiais e entendendo que quando chegar a nosso momento de abandoná-las, que assim o seja. Está em nossas mãos nos libertar dessas influências, desde a vida atual. E nós podemos realizar esse abandono pelo livre-arbítrio. Quando nós domamos as nossas paixões, quando nós não alimentamos ódio, quando nós não alimentamos inveja, nem ciúme, nem orgulho, nem egoísmo. E quando nós nutrimos bons sentimentos, quando nós praticamos o bem, e quando nós damos às coisas desse mundo a importância que essas coisas realmente merecem. Então nós podemos, através do nosso livre-arbítrio, e o nosso livre-arbítrio é a maneira como pensamos, é a maneira como realizamos a manutenção das nossas posturas, dos nossos desejos e da maneira como pensamos. Podemos utilizar o livre-arbítrio, que é uma energia poderosa que está disponível a todas as criaturas, utilizar o livre-arbítrio para domar as nossas paixões. Às vezes somos tomados pelas paixões, as coisas materiais exercem sobre nós uma atração muito poderosa. Então nós nos alimentamos em paixões sobre o poder, às vezes nós temos paixões sobre os desejos físicos, às vezes nós alimentamos paixões sobre situações que gostamos de viver, às vezes nós alimentamos paixões sobre coisas, sobre lugares, e essas coisas para o espírito, elas são insignificantes na medida em que o espírito pode habitar a terra ou qualquer outro lugar, qualquer outro orbe. Nós podemos vir nas mais diversas castas dos espíritos na forma material, e nós também podemos vir, enquanto estamos na realidade espiritual, visitar o mundo como espíritos que somos. Nós podemos utilizar o nosso livre-arbítrio para abandonar o ódio, porque os espíritos dizem que quando nós odiamos, quando nós não gostamos de alguém, de uma outra pessoa, é como se nós nos algemássemos a ela. Mesmo à distância, ela permanece estritamente conectada em nós, assim como o amor. Se nós amamos alguém, se nós veneramos alguém, se nós dedicamos os nossos carinhos, as nossas energias para uma determinada pessoa, se nós abandonamos o corpo físico, esse amor nos mantém também algemados. Ficamos juntos, ficamos ligados, os pensamentos se encontram, eles viajam o espaço e alcançam a pessoa amada ao qual nós estamos unidos com laços indestrutíveis, laços do amor. E nós precisamos transformar esses laços adoecidos do ódio, da raiva e da revolta, transformá-los em laços mais amorosos, que esses sim valem apenas para nós, vale a pena ficar presos a eles, porque nós o amamos, porque nós os cuidamos e os acompanhamos. E a inveja, o ciúme, o orgulho, o egoísmo, nós podemos lutar contra esses movimentos do nosso espírito e da nossa mente, e podemos fazê-lo através do livre-arbítrio. E podemos também utilizar o nosso livre-arbítrio para fazer o bem, mesmo quando é difícil, e aí é que vale a pena fazê-lo. E dar a esse mundo a importância que as coisas desse mundo merecem. Se nós analisássemos, às vezes nós avaliamos e julgamos as coisas do mundo, os fatos e as vidas das outras pessoas, em apenas alguns segundos. Nós fazemos para nós mesmos o dever de analisar e de julgar a vida das pessoas,
E fazemos isso em alguns segundos. E imaginamos que aquele julgamento apressado, aqueles poucos segundos que determinamos para uma análise, que esses segundos são o suficiente para que nós analisemos a melhor perspectiva, todas as coisas que cercam os pensamentos e as vidas das outras pessoas, nós fazemos em apenas alguns segundos e imaginamos que somos capazes de avaliar a melhor perspectiva daquela situação e daquele momento. Então nós precisamos dar ao nosso próprio mundo a devida análise. Analisar menos a vida do outro, analisar mais a nós, darmos às coisas desse mundo a importância que elas merecem. Se nós olhássemos a vida que temos hoje, daqui 100, 200, 300 anos, será que aquelas coisas todas que nos cercam seriam vistas com os mesmos olhos, das mesmas paixões que hoje nos alimentam, nos impulsionam e com certeza nos atrapalham quando chegamos ao fim da nossa trajetória evolutiva? São muitas questões que precisamos deliberar e muito a aprender e analisar sobre nós mesmos e sobre as nossas próprias posturas. Se o fizermos, então, mesmo no corpo, estamos encarnados, mas já estaremos depurados. Não mais sofrendo a influência da matéria, a influência do corpo. Nenhuma recordação dolorosa teríamos dos sofrimentos físicos que tenhamos padecido. Eles não deixarão uma impressão desagradável, porque apenas terão atingido o corpo e não a alma. E como estamos abandonando o corpo, invariavelmente, em algum momento todas essas dores, todos esses sofrimentos, todas essas pressões deixarão de existir. E o nosso espírito se manifestará com a leveza e a grandiosidade que o espírito, que a alma possui. E nós, vivendo no corpo, já estaremos depurados. Nós estaremos no corpo, mas as influências das coisas não pesarão mais para nós. Serão como uma recordação. Nós vivenciaremos uma dificuldade e teremos daquela dificuldade uma recordação só. Não pesará mais no nosso espírito, não pesará mais na nossa consciência. Nos sentiremos felizes por nos libertar da parte material. E a paz na consciência isentará de qualquer sofrimento moral. Então, se nós prestássemos atenção nessas coisas do espírito, se dessemos à matéria o devido valor que a matéria tem, nós nos sentiríamos felizes no momento da libertação e a paz da consciência não sofreríamos mais as dores morais. E se interrogássemos os espíritos de todas as classes e posições sociais, veremos que os que tiveram menos posses materiais e apegos às pessoas são os que mais rápido se refazem na realidade espiritual. Então esta passagem pela matéria, ela é muito difícil, ela pesa sobre nós, tanto material quanto espiritualmente. Mas nós nos refazemos mais rapidamente. Nós, quando entramos na realidade espiritual, vamos nos sentir mais bem acompanhados e mais felizes de forma mais rápida. Porque nós entendemos e entenderíamos que as coisas materiais têm o seu peso, têm a sua circunstância, do qual nós agora não podemos mais nos prender e nos revoltarmos, e sim realizarmos as coisas do Espírito, que agora são a nossa nova meta. A partir do momento em que abandonaram o corpo, esses indivíduos, observados na vida do além-túmulo, para ver as mudanças que se operavam neles, nas suas ideias e sentimentos, foram os homens mais simples os que proporcionaram mais preciosos elementos de estudo. Então os espíritos, conversando com Kardec, dizem assim: os homens simples, aqueles que tiveram poucas posses, aqueles que conseguiram entender as coisas materiais como transitórias e necessárias, mas que invariavelmente ficariam para trás, esses indivíduos entram na realidade espiritual, levando uma riqueza, levando uma leveza, levando uma consciência tranquila, que são dignos de serem estudados. Os homens mais poderosos, os homens mais cheios de títulos, aqueles que se apegam definitivamente às coisas materiais porque as amam e as buscam, esses sofrem.
aqueles indivíduos que não lapidam as forças do espírito, aqueles indivíduos que não trabalham o seu equilíbrio e que não buscam o bem, esses passam dificuldades e às vezes não conseguem superar os próprios crimes e as próprias dores morais que continuam lhes pesando. Os sofrimentos porque passa o espírito desencarnado guardam relação com o modo de proceder que ele teve na Terra e cujas consequências experimentará, assim como a vida espiritual é fonte de inefável ventura para os que se disciplinaram e seguiram o bom caminho. Então, quando a gente se disciplina na Terra, as coisas são mais fáceis. Mas os indivíduos que passam as dificuldades para a realidade material, essa realidade material acaba afetando a realidade espiritual. Porque o modo de proceder, a maneira como vivemos, a maneira como nós nos comportamos na Terra, leva para a realidade espiritual as consequências que lá experimentamos. Assim como se nós, disciplinados e trabalhadores das coisas do Espírito, também carregamos para a realidade espiritual aquilo que invariavelmente precisamos para apresentarmos um espírito mais leve e mais tranquilo. Isso está relacionado com a lei de causa e efeito, onde cada ação gera uma reação correspondente. Então, a ação que praticamos na realidade espiritual gera uma reação. A ação que praticamos na realidade material gera uma reação na realidade espiritual. Eu procurei alguns exemplos. Acho que vamos ver no próximo slide. Só que eu não vou conseguir ler aqui, né? Mas, vamos lá. Eu procurei alguns exemplos. Então, imaginemos um indivíduo que vive a vida material sob a bandeira do orgulho e do egoísmo. É um indivíduo que foi extremamente egoísta e só pensou em si mesmo, prejudicando os outros para alavancar os próprios objetivos. Pode se encontrar no plano espiritual em um estado de profunda solidão. Ele pode se sentir isolado e incapaz de se conectar com outros espíritos, pois a falta de empatia que ele teve na vida agora é refletida no seu ambiente espiritual. O sofrimento dele é o vazio e a dor, que não pode sentir o amor e a ajuda dos outros, algo que ele negou aos seus semelhantes. Então, a forma como o indivíduo orgulhoso e egoísta vive é a maneira como ele se sente na realidade espiritual, vivenciando as mesmas energias e as mesmas dores. Ao indivíduo que é avarento e apegado às coisas materiais. Uma pessoa que viveu escravizado pelo dinheiro e pelos bens materiais, sem compartilhar ou ajudar o próximo, pode se encontrar após a morte em um estado de angústia que não pode mais tocar ou possuir as coisas que valorizava tanto. Ele pode se sentir preso aos lugares e objetos que deixou para trás, vendo-os serem usados pelos outros, mas sem poder interferir. O sofrimento aqui é a frustração e a impotência de ter perdido tudo aquilo pelo qual sacrificou sua vida, percebendo a futilidade das suas ambições. Então o indivíduo cria um mundo onde ele vive nas ambições e no egoísmo, e depois esse mundo que ele cria é onde ele vive, é a maneira como ele precisa entender e se comportar. Um espírito que cometeu atos de grande crueldade contra outras pessoas ou animais pode ser atormentado pela recordação de suas vítimas. Essas memórias podem se manifestar como visões, pesadelos ou sentimentos de culpa e remorsos intensos. Em alguns casos, ele pode ser atraído para ambientes espirituais onde a dor e o medo que ele infligiu são predominantes, vivenciando em primeira mão o sofrimento que ele causou. Esse processo é uma forma de expiação, onde ele é confrontado diretamente com as consequências da sua maldade, impulsionando-o a buscar o perdão e a redenção. Então, os indivíduos que vivem a extrema violência e manifestam a violência e fazem com que os outros indivíduos sintam essa violência, depois ficam presos a esses ambientes e acabam fazendo para si mesmos as dores que provocaram. As pessoas que são viciadas e que são desregradas.
Alguém que foi viciado em álcool, em drogas ou em prazeres mundanos pode continuar a sentir após a morte a necessidade por essas sensações. No entanto, ele não pode mais satisfazê-las. Esse espírito pode se sentir desesperado e atormentado pela abstinência, rondando lugares onde o vício era praticado sem poder participar. O sofrimento dele é a angústia de um desejo insaciável que não pode ser realizado, servindo como uma lição sobre a importância de dominar as paixões e os desejos inferiores. Em todos esses exemplos, o sofrimento não é um castigo, mas sim é o reflexo da própria consciência do espírito e do ambiente que ele criou para si mesmo através das suas ações. A dor o impulsiona a refletir, se arrepender e buscar melhorias para que, em uma próxima encarnação, ele possa fazer escolhas mais alinhadas com o bem e com a evolução. Então, os espíritos nos trazem esses exemplos e nos dizem, nos trazem esse propósito de nos mostrar que a maneira como vivemos vai refletir a maneira como continuaremos vivendo. Deduzimos daí que aos que sofrem isso acontece e sucede no fundo porque o quiseram, e que, portanto, só de si mesmos se devem queixar, quer no outro mundo, quer nesse, pois nos informaram os mentores que sofremos por nos afastar das leis divinas e sofremos por nos afastar das orientações que nos chegam do alto. Então, os espíritos no final nos trazem uma sentença muito forte, e isso, com toda certeza, é para que nós possamos pensar e nos darmos conta de que precisamos e de que a vida futura que nos aguarda, precisamos trabalhá-la desde agora. Ela faz parte da nossa responsabilidade. Aquilo que vivemos na realidade espiritual é consequência daquilo que mantemos aqui quando estamos encarnados. Então, estando aqui, precisamos compreender que existe uma continuação, existe uma realidade espiritual e que aquilo que desejamos de bom nos aconteça lá, precisamos plantar desde agora. Nos afastando daquilo que não é uma orientação divina, nos afastando daquilo que não seja uma orientação do Cristo e do seu Evangelho, nos afastando daquilo que não são leis divinas que vêm não para nos punir, não para nos atrapalhar, mas sim para que nos orientemos e nos coloquemos nessa condição de viajores, de filhos de Deus, de irmãos do Cristo, como Ele mesmo nos chamou, e adotemos essas leis divinas para as nossas vidas, para as nossas posturas, para os nossos dias enquanto estamos vivendo na Terra. Se o fizermos, invariavelmente criaremos para nós um mundo que se aproxima das orientações do bem, um mundo que adota o Cristo e o seu Evangelho, e um mundo que se dobra às leis divinas, entendendo que elas são para o nosso bem e para a nossa paz e consciência tranquila futuras. Lá no Livro dos Espíritos, nesse ensaio teórico, nós temos muito mais orientações. Eu fiz apenas um apanhado, um pequeno recorte. Gostaria que todos, assim, procedessem de buscar essas leituras, essas orientações que nos chegam do alto, que nos chegam dos Espíritos, para que nós possamos melhor nos orientar e melhor nos avaliar nas nossas trajetórias e nos nossos dias. De modo que cabe a cada um realizar essas buscas e essas caminhadas. Convido a todos que elevem o pensamento, que busquem a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que busquem aos mentores espirituais, aos nossos anjos da guarda, aos espíritos amigos, que são capazes de nos inspirar e de nos trazerem boas novas, boas notícias, de nos fazerem refletir e de nos auxiliarem nas nossas conclusões, se assim o desejarmos. Que o Mestre Jesus envie os seus trabalhadores para que possamos, com eles, realizar em nós as nossas buscas profundas e alinhar ou colimar em nós as nossas agulhas magnéticas, para que elas deixem de apontar as coisas que não nos servem e passem a apontar para nós as coisas que necessitamos e que realmente vamos continuar carregar nas nossas próximas existências, quando nos tornarmos espíritos viajores em processos outros, em outras
searas. Que o Mestre Jesus seja a luz do nosso horizonte, que Ele ilumine os nossos passos e que Ele nos guie pela vida. Que assim seja.